Olá galera, agora eu vou ensinar vocês a construir o bico do seu foguete de forma ogival, utilizando a própria garrafa PET, a própria garrafa retornável de 2 litros que a gente está utilizando. Esse formato ele é bem eficiente, a gente já conseguiu lançamentos superiores a 400 metros com ele, e eu vou ensinar aqui agora a vocês como é que a gente faz essa construção. Para isso a gente vai precisar primeiramente de uma garrafa Coca-Cola retornável que esteja pelo menos nesse bico em perfeito estado, né? Essa garrafa ela já foi muito utilizada e o fundo dela é como ela começa a estourar pelo fundo. A gente não usa mais para lançamento, a gente usa só a parte do cone aqui. Então a gente vai utilizar a garrafa, estilete, pincel, massa epox, uma tesoura e uma serrinha de obra, que é para a gente fazer o corte da garrafa. O primeiro passo que vocês vão fazer, você vai pegar a garrafa e fazer uma marcação nela em algum canto que você queira, primeiramente fazer o corte. Sempre abaixo dessa linha, nessa parte vermelha da garrafa, no meio da garrafa, porque depois a gente vai fazer um recorte aí na altura certa. Depois você vai pegar também a caneta e riscar aqui nessa parte de cima do gargalo para você tirar. Aqui em cima nem precisa ser riscar, porque você já sabe onde é que você vai cortar. Segundo passo, pegar a serrinha com cuidado para não se machucar e faz um corte aqui e aqui. Vou fazer o corte aqui, depois a gente corta o vídeo aí e eu volto com já a parte já cortada. Voltando, eu já fiz aqui o corte, ó. Já cortei a garrafa aqui no meio e já cortei aquela parte de cima da tampa. Então a gente tem como se fosse um funil aqui, feito com essa garrafa, sem aquela parte do gargalo. O próximo procedimento é fazer o quê? Depois a gente vai acertar aqui direitinho, deixando ele mais reto possível, para quando a gente for colar na garrafa. Próximo procedimento, você vai fechar esse buraco, tornando ele uma ponta. Ele vai ter que ficar como esse bico, ou seja, formando essa ponta. Você vai ter que fazer alguma coisa aqui para fechar ele. E a gente já utiliza uma coisa que seja pesada para fazer um contrapeso aqui na ponta do foguete, né? Então a gente vai utilizar a massa epox, a gente vai misturar aqui as duas massas epox, depois coloca aqui por dentro para fazer esse bico. Depois você vai moldando com água aí e moldando ele até ele chegar nesse formato. Eu não vou fazer isso aqui agora, já tenho pronto. Então você vai misturar a massa e vai preenchendo ele aqui no meio. Quando você preencher, esperar o tempo ele secar, ele vai ficar mais ou menos assim. Ou seja, você vai colocando ele com o dedo aqui e alisando, ele não vai ficar tão perfeito. Depois você vai pegar algumas lixas, que eu acabei de esquecer de colocar aí no material, no início do vídeo. Você vai pegar lixas, começando com a lixa mais grossa, e vai lixando ele aqui, até que você diminua, que você consiga diminuir essas elevações que ele tem. Depois que você fizer isso, você pega uma lixa mais fina, vai fazendo um acabamento e conclui com uma mais fina ainda para deixar ele bem lisinho, como se fosse a própria garrafa. Depois que você fizer todo o processo de lixar, depois que ele estiver seco, você vai ver que a ogiva vai ficar mais ou menos assim, bem lisinha, bem pontuda, né? E qual a altura que tem que ficar dessa parte da garrafa onde eu cortei, na parte que eu cortei, até essa primeira ondulaçãozinha da garrafa. O ideal é que fique aqui pelo menos 1,5 cm, para que o foguete se torne um foguete estável como esse que a gente está fazendo, né? Seguindo os padrões do que a gente está fazendo. Então, essa distância ele tem aproximadamente 1,5 cm. No vídeo da construção do foguete, a gente vai falar um pouco mais sobre a massa, a quantidade de massa que é colocada aqui para dar o contrapeso na ponta do foguete, certo? E o vídeo de hoje era isso.